Olá, tudo bem? Alegria, satisfação, sempre para esse contato com você, querido internauta, que acompanha as nossas postagens no nosso canal Fica Dica no YouTube. Aparecendo sempre para novos convidados, com novos temas. E desta vez nós temos a alegria de trazer um tema voltado para a história. O tema a ser abordado é sobre as origens dos conflitos árabes israelenses. É a história chegando para você por meio do nosso canal Fica Dica, com a participação ilustre do nosso querido Xi. Não esqueça, comente as nossas participações, deixe o seu gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu deixo você com a participação importante do nosso querido convidado Xi. Fica com Deus. Um dos acontecimentos mais importantes e impactantes que a gente tem no ano de 2021, com certeza, estão uma série de atentados, uma série de conflitos envolvendo árabes e palestinos de um lado contra israelenses de outro. Para a gente poder entender melhor as origens desses conflitos entre esses dois povos, a gente precisa voltar para o século XIX, mais precisamente para o ano de 1882. Por quê? Porque é em 1882 que a gente vai ter a criação do projeto sionista, né, que era um projeto judaico, que visava a criação de um Estado judaico lá na Palestina. Em 1897, a gente vai ter a criação de uma missão exploratória, né? Era uma missão judaica que visava investigar e ver as possibilidades da criação de um Estado judaico na Palestina. A resposta, né, dessa missão exploratória, né, o resultado dessa missão exploratória é muito claro, né? Ele já vem de cara que a Palestina ela é uma área que não é muito grande, né? É uma área que tem diversos povos, né, com diferentes culturas, com diferentes línguas, né, com diferentes costumes, sobretudo costumes religiosos, e o mais importante de tudo, naquele momento, final do século XIX até o início do século XX, a gente vai ter uma Palestina que era apenas uma colônia, não passava de uma colônia do Império Turco-Otomano, né, a principal potência ali no Oriente Médio. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter uma dança das cadeiras ali, e aí a Palestina ela vai passar para a tutela da Grã-Bretanha. E depois, até a criação do Estado de Israel, em 1948, a gente vai ter ali uma espécie da intensificação de conflitos, né? Não só para a libertação da Palestina, mas também para a criação do Estado de Israel. É aí que os conflitos eles vão ficando cada vez mais intensos, né, à medida em que vai se consolidando a criação do Estado de Israel. Bom, para que o projeto sionista ele visava então a criação de um Estado judaico lá na Palestina? Por dois motivos principais. Um é o fator segurança e o outro é o fator político. Vamos começar primeiro pelo fator político. O fator político ele diz respeito ao momento histórico em que se dão as coisas ali para o projeto criar um Estado judaico ali na Palestina. Por quê? Porque na Europa, tanto na Europa Central quanto na Europa Oriental, a gente vai ter uma série de povos que ainda são semi-independentes, né? São povos que estão lá nos seus territórios, mas eles não têm um Estado oficial, eles não têm um Estado nacional. E aí eles estão lutando pela criação dos seus Estados nacionais, né? Sérvios, búlgaros, húngaros, que estão ainda sob a tutela de algum reino, de algum império, de algum império central, né? E aí o que acontece? Isso vai ser o gatilho para o projeto sionista desenvolver a ideia da criação de um Estado judaico, né? Ainda se ventilou a criação de colônias judaicas ali na Europa, né? Na Rússia, no Império Russo, na Alemanha, alguns na Itália, mas de fato isso acaba não acontecendo. O outro fator que a gente vai ter é o fator segurança.
Por quê? Porque no final do século XIX e início do século XX, a gente vai ter uma série, né, uma onda de casos de antissemitismo contra pessoas de origem judaica. Né? O cidadão ele poderia ter a nacionalidade francesa, inglesa, portuguesa, espanhola, russa, alemã, mas a origem dela acabava por desenvolver algum tipo de preconceito, né? Algum tipo de racismo por conta da sua origem judaica. Né? Isso é o antissemitismo, né? É basicamente o antissemitismo. O caso mais importante que a gente vai ter vai ser o caso Dreyfus, que acontece na França. Né? O Alfred Dreyfus ele é um oficial do exército francês, ele vai ser acusado sem muitas provas, né? Sem testemunhas de traição do exército francês, né, em relação à Alemanha, mas depois vai ser comprovado que na verdade não é ele o traidor, né, que passou as informações, dados do exército da França para a Alemanha. Né, mas isso vai levar algumas décadas, né, e até a sua inocência, a provação da sua inocência. Né? Mas é um caso, e o Alfred Dreyfus, claro, ele era um francês de origem judaica. Né? Então, esse é o caso mais importante que a gente tem do antissemitismo do finalzinho do século XIX e início do século XX. Bom, em 1916, ou seja, na metade da Primeira Guerra Mundial, né, a Primeira Guerra Mundial que acontece de 1914 a 1918, em 1916 acontecem os acordos de Sykes-Picot. Esses acordos eles são uma série de negociações que acontecem entre a Inglaterra e a França, né, dizendo o quê? Dizendo que assim que a Primeira Guerra Mundial acabar, né, a França e a Inglaterra ela vai dividir áreas de influências ali no Oriente Médio que antes eram do Império Turco Otomano. Né? Ou seja, ainda tem 2 anos de guerra pela frente, mas a França e a Inglaterra elas já estão vendo a possibilidade de ambas, né, dividir entre si áreas de influências ali no Oriente Médio, né, áreas que eram antes do Império Turco Otomano, que era a principal potência da região. Em 1917, a Grã-Bretanha ela solta uma declaração, né, que é a Declaração Balfour. Essa declaração ela dizia o seguinte, que a partir daquele momento a Inglaterra ela formaliza o apoio da criação do Estado de Israel. Né? Só que em 1917 ainda está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, ainda tem um último ano para se concluir a Primeira Guerra Mundial, que vai acabar no ano seguinte, 1918. Mas em 1917 a Inglaterra, para tentar fazer um acordo ali também com os árabes, eles também aderem à causa árabe em relação ao Império Turco Otomano. Né? Então, ao mesmo tempo que a Declaração Balfour ela oficializa o apoio do governo britânico aos judeus, né? A causa dos judeus, que era a criação de um Estado judaico ali na Palestina, ao mesmo tempo a Inglaterra também apoia os árabes em relação à independência dos árabes ao Império Turco Otomano. Né? No pós-Primeira Guerra Mundial, já lá em 1920, a gente vai ter o Tratado de Saint-Rémy. Esse Tratado de Saint-Rémy acontece também entre a França e a Inglaterra e é a formalização, né, a oficialização dos acordos de Sykes-Picot, que acontece em 1916, ou seja, 4 anos antes. Né? E aí a França e a Inglaterra elas vão promover uma verdadeira dança das cadeiras. Por quê? Porque finaliza a Primeira Guerra Mundial em 1918, o Império Turco Otomano deixa de existir, né? Passa a ser a Turquia, e aí a Inglaterra e a França elas vão dividir as áreas de influência do que antes era o Império Turco Otomano. Né? Então a Inglaterra ela ficaria com a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, ficaria com a Palestina, ficaria com a Transjordânia. Né? Transjordânia, pessoal, é a margem oriental do Rio Jordão. Né? Já a França ficaria com o Líbano, com a Síria e com a Cisjordânia, ou seja, a margem ocidental, né? A margem a oeste do Rio Jordão. Em 1922, a gente vai ter, pela Liga das Nações, a aprovação de uma resolução que vai ser muito importante, mas que infelizmente seria muito importante, mas que infelizmente ela não vai acontecer, ela não vai se formalizar. Né?
que é a aprovação da criação de 2 estados ali na região da Palestina, um sendo um estado palestino e outro sendo um estado israelense, né, um estado judaico. Mas só que acaba isso não acontecendo. Né? Por quê? Porque a Grã-Bretanha ela tem a Palestina como sua colônia e ela quer continuar que a Palestina seja a sua colônia. 5 anos depois, em 1927, a gente vai ter a intensificação da chegada em massa de judeus ali na região da Palestina, né? Muito por causa do antissemitismo, né, que vinha cada vez mais crescente na Alemanha, no Império Russo, em várias outras regiões ali da Europa oriental e central também. No período entre guerras, né? Em 1931 a gente vai ter a chegada de 174 mil judeus ali na região da Palestina. Em 1936 a gente vai ter manifestações árabes e palestinas contra a Inglaterra e contra israelenses, né? Contra judeus. Em 1937 a gente vai ter a Comissão Lord Peel, né, que é uma comissão inglesa, né, britânica, que vai propor, então, a criação de 2 estados, né, um Israel e outro Palestina. Ou seja, aí, a partir desse momento, a Inglaterra ela já vai começar a mudar o seu discurso. Por quê? Porque antes ela não apoiava a criação de um estado palestino, porque ela queria que a Palestina continuasse a ser a sua colônia ali no Oriente Médio, mas aos poucos lá em 1936, ou melhor, em 37, a gente já vai ter uma mudança da postura da Inglaterra em relação à Palestina, né? Em 1939 se inicia a Segunda Guerra Mundial, né? E aí a Inglaterra ela vai retirar o seu apoio à causa judaica, né? A causa judaica que visava o quê? A criação de um Estado judaico ali na Palestina. Ela retira o seu apoio, né? A Inglaterra retira o seu apoio à causa judaica enquanto durar a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, a partir desse momento, que a gente vai ter uma virada no jogo. Por quê? Porque aí os palestinos e os árabes eles vão se aproximar da Inglaterra e a gente vai ter o início, né, e a fundação de uma série de milícias, né, paramilitares israelenses, né, judaicas, melhor dizendo. E aí a gente vai ter a organização do Stern, do Irgun e do Haganah, né, que eram milícias, né, eram organizações, como eu falei, organizações paramilitares judaicas que acabaram fazendo, né, promovendo uma série de conflitos e, sobretudo, uma série de atentados contra alvos palestinos e árabes e também contra alvos britânicos, né?